E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Esse é 5 mangás onde o protagonista surpreende a todos com seu imenso poder. Espero que gostem. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para começar ficamos com esse mangá onde a história segue o protagonista conhecido como Enso. Ele era o quinto discípulo do culto demoníaco. Um dia quando uma grande batalha entre a Ordem e os demônios estava no ápice, foi descoberto a tumba do ladrão divino da sombra. Ele foi um ladrão lendário que nunca foi pego, roubando tudo dentro das planícies centrais, acumulando um grande tesouro, mesmo estando em meio da batalha contra o culto demoníaco. A Ordem despachou seus melhores artistas marciais para reivindicar a tumba. Após descobrir isso, o demônio celestial enviou Johnson para investigar a tumba. No entanto, ao chegar no local ele acaba descobrindo que ele não era alvo da Ordem, mas sim do seu próprio irmão discípulo que o traiu. Mesmo sendo cercado por vários inimigos e tendo seu corpo envenenado com suas habilidades, ele consegue derrotar vários, e com seu corpo exausto devido ao veneno usando uma arte proibida após uma intensa batalha, Johnson consegue se vingar ali mesmo. Desde quando era pequeno, ele teve que passar por dificuldades, sendo vendidos por seus pais por poucas moedas devido à pobreza. Durante 10 anos ficou preso em uma caverna, tendo que lutar para sobreviver. Após vários anos ele conseguiu sair e se tornar muito forte, porém não foi capaz de conseguir nada do que realmente queria, e ainda no final foi traído e morto por um de seus companheiros. Quando ele acreditava ter chegado ao fim, para sua surpresa, após abrir seus olhos novamente ele descobre que voltou para quando era uma criança, antes de ser arrastado para a seita demoníaca. Com essa nova oportunidade, ele está decidido que não vai repetir aquele inferno que teve que passar, onde ele vai usar todo o seu conhecimento e habilidades para conseguir viver uma nova vida e se vingar da seita demoníaca. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue o protagonista conhecido como Suhan. Ele era um jogador que se escondia nos mundos virtuais, por causa disso ele era um jogador quase invencível, mas no mundo real era da parte da classe baixa, e para piorar ele tinha uma saúde bastante frágil. Como a humanidade aumentou muito no decorrer dos anos, para evitar brigas por recursos, foram criados mundos virtuais, assim a maioria da humanidade poderia experimentar novas vidas. Assim que o primeiro mundo virtual foi criado, Suhan rapidamente entrou nele. Com a ajuda da sua experiência superior em jogos, ele acabou achando um artefato divino extremamente raro, conseguindo um maior nível de direitos administrativos neste novo mundo. Com essa autoridade, ele removeu todas suas restrições e se tornou o grande mestre da natureza. Estando acima de todas as regras do jogo, ele conseguiu viver por muitos anos sem ser descoberto. Porém alguém conseguiu descobrir seu verdadeiro nome e onde mora. Logo após isso ele recebe um e-mail da administração, relatando todos os seus crimes dentro do jogo, ficando como uma enorme dívida impossível de pagar. Como ele já tinha vivido por dezenas de anos, ele não se importava mais com isso e decide tirar sua própria vida. Mas para sua surpresa ele acaba se encontrando com a pessoa que foi a sua primeira esposa no jogo, onde ela revela ser uma executora de mais alto nível. Eles são especializados em cuidar dos trapaceiros, que tentam obter grandes poderes dentro dos mundos virtuais, destruindo o equilíbrio. Com as habilidades de Suhan, ela quer que ele se torne um executor também. Com isso poderia ganhar dinheiro suficiente para pagar suas dívidas. Sem pensar muito ele aceita a oferta sem hesitar, e agora Suhan, um dos maiores jogadores, vai trilhar um novo caminho em busca de encontrar os trapaceiros dentro dos jogos para puni-los e assim conseguir viver por mais milhares de anos. Agora ficamos com esse mangá onde a história inicia em uma escola que estava sendo atacada por alguns vilões, em busca de conseguir trocar a segurança dos alunos por recursos de energia. Pouco tempo depois alguns alunos ficam enfurecidos e tentam lutar contra os vilões com seus poderes, porém como eles são bastante fracos, são facilmente derrotados, e é neste momento que todos entram em pânico e saem correndo. Entre eles estava o protagonista, conhecido como Ling, que desde a sua infância ele apenas tenta se salvar primeiro, mesmo parecendo ser bastante egoísta em não tentar ajudar os outros. Por sorte um poderoso herói acaba aparecendo, derrotando os vilões rapidamente com suas grandes habilidades. Porém Ling percebe que um dos vilões se escondeu por trás da multidão e ia atacar pelas costas do herói, e Ling Feng decide salvar o herói, porém acaba sendo bastante ferido e pego pelo vilão como refém. Após o herói enganar o vilão, ele acaba achando uma abertura para derrotá-lo, porém ele acerta Ling também, como não se importasse com sua vida. E justo quando ele decidiu voltar para
para ajudar. Ele descobriu que os heróis são assim mesmo, sempre querendo ser um, e se arrepende de ter voltado. Quando ele acreditava que esse seria seu fim, uma tela aparece na sua frente, falando que ele atingiu os requisitos e com isso ganhou uma chance de reviver. Após isso ele também ganha a habilidade de absorver, e com muita raiva ele usa essa habilidade no herói, onde ele pode escolher uma das habilidades dele para absorver, e aquele que é mordido por ele também se torna seu escravo. Após perceber o quanto poderoso é esse seu novo poder, ele agora vai trilhar um novo caminho para se tornar um grande guerreiro, para conseguir lutar contra os vilões e também os heróis malignos que vivem neste mundo. Nesse próximo mangá, a história segue com o protagonista, conhecido como Kingyu, um jovem que teve sua família morta por traidores. Porém, seus pais, antes de morrerem, falaram para ele permanecer nos seus túmulos por 4 anos treinando. E após passar todos esses anos treinando arduamente, ele parte em sua jornada em busca de recuperar tudo que foi tirado dele e se vingar daqueles que destruíram sua família. Após isso, ele vai para uma academia famosa, onde o evento anual de recrutamento estava prestes a iniciar. Assim que ele chega na academia, rapidamente é humilhado por ter reprovado por 4 anos seguidos. Com isso ele ficou conhecido como o Rei de 4 Coroas, pois quando o diretor encontrou ele, falou que ia ser um jovem estudante excepcional. Porém ele mostrou os piores resultados de todos os tempos e nenhuma alteração ao longo de 4 anos, e com isso ficou apelidado como o Rei de 4 Coroas, e é considerado como um lixo inútil por todos. Porém agora ele não é o mesmo de antes e rapidamente mostra que não deve mais ser subestimado, onde esse seu novo poder é tudo graças a uma técnica de cultivação sem nome. Mesmo os guardas tentando expulsá-lo, ele rapidamente mostra o emblema de bronze de heroísmo, onde aqueles que possuírem essa medalha têm a posição equivalente à de um nobre na sociedade, e aqueles que tentarem insultar o nobre como punição é a morte. Com isso ele é capaz de participar do teste mais uma vez, mas como ele reprovou 4 vezes, ainda é bastante subestimado pelos examinadores. Mas logo ele mostra seu enorme poder e com isso consegue entrar nessa academia, e agora Kingyu vai trilhar um novo caminho nessa academia em busca de ficar muito mais forte para que possa se vingar de todos que traíram sua família, e não vai descansar até concluir todos seus objetivos. Para terminar, ficamos com esse mangá, onde a história segue o protagonista, conhecido como Tianqin, um lendário assassino que nunca falhou. Porém ele não gostava dessa vida, pois não teve escolha de seguir esse caminho, e um dia, em meio de um de seus trabalhos, ele acaba caindo em uma armadilha, sendo atingido e morto. Mas para sua surpresa, após abrir seus olhos novamente, ele percebe que estava em outro local. Logo após isso, as memórias de outra pessoa começam a vir à sua mente, e com isso ele descobre que foi parar em outro mundo, onde as artes marciais são as coisas mais importantes, e aqueles que são fortes são respeitados, e os fracos não passam de lixos. A classificação define o destino de cada um, onde eles têm que passar por grandes dificuldades apenas para fazer um pequeno progresso na classificação. O dono original do corpo em que ele está era uma pessoa de classificação medíocre, mas por razões desconhecidas, ele acabou sendo morto por uma pessoa que ele confiava. Após esses eventos, seus inimigos percebem que ele ainda estava vivo e rapidamente o ataca, acreditando que ele era ainda um fraco, subestimam. Mas é neste momento que ele mostra que não é mais o mesmo, usando suas novas habilidades para derrotar seus inimigos facilmente. Alguns dias depois, após ser atacado novamente, ele descobre quem está por trás de tudo isso, e agora Tianqin, um dos maiores assassinos, vai trilhar um novo caminho neste novo mundo, onde ele era considerado como um lixo. Mas nesta nova vida agora, como ele tem uma família, algo que ele sempre queria, ele está decidido que vai protegê-la a todo custo, e aqueles que tentarem entrar no seu caminho será dizimado sem piedade.